Meu pai pronunciou aquelas 7 palavras numa terça-feira à noite, durante o jantar, enquanto minha mãe terminava de distribuir o arroz nos pratos. Ele nem olhou para mim quando falou. Apenas empurrou a cadeira para trás, cruzou os braços sobre o peito e soltou a sentença que marcaria toda a minha vida. Você não vai dar em nada. Os garfos fizeram silêncio. Meu irmão mais velho fingiu que continuava comendo. Minha mãe abaixou a cabeça. Naquele momento, eu era uma garota de 16 anos, que tinha acabado de contar que pretendia fazer direito. Pois bem, 25 anos depois, um juiz federal chamaria a meu consultório jurídico para me cumprimentar pessoalmente. Mas essa não é uma história simples de vingança. É a história de como uma menina que ouviu que não daria em nada se recusou a acreditar. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A casa onde cresci ficava na Vila Santa Margarida, um bairro de classe média baixa em Guarulhos. 3 quartos pequenos, uma sala onde a gente comia e assistia televisão, uma cozinha que mais parecia um corredor e um quintal onde meu pai tentava plantar tomates com dedicação obsessiva que nunca dava resultado. Meu pai, Ronaldo Silva, era mecânico. Trabalhava numa oficina desde os 18 anos e nunca tinha frequentado faculdade. Minha mãe, Fátima, era faxineira. Ela limpava casarões no condomínio Vila Verde, a uns 10 quilômetros de distância. A gente não era pobre, mas também não tínhamos sobras. Todo o dinheiro tinha destino: conta de água, luz, gás, aluguel. Luxo era comprar frango ao invés de ovos no fim de semana. Eu era uma boa aluna. Não era a melhor, mas estava sempre entre os 10 melhores da classe. Estudava em escola estadual, acordava cedo, fazia o caminho de bicicleta, voltava cansada. Meus pais valorizavam educação, mas apenas o tipo de educação que levasse a um emprego seguro logo depois do ensino médio. Um deles frequentemente mencionava o primo que tinha começado a trabalhar num banco com apenas o curso de técnico. Outro havia se tornado vigilante bem-sucedido. Educação, na compreensão deles, era um investimento que precisava gerar retorno rápido e mensurável. Naquela terça-feira de abril, com 16 anos, eu tinha voltado do colégio animada. Minha professora de português tinha proposto um trabalho sobre carreiras profissionais. A turma poderia escolher qualquer profissão e pesquisar durante 2 semanas. Eu tinha escolhido advocacia. Passei o fim de semana lendo tudo o que conseguia encontrar na biblioteca municipal. Como se formavam advogados, quanto ganhavam, como era trabalhar em tribunal. O entusiasmo que sentia era genuíno. Pela primeira vez eu tinha uma visão clara de futuro, diferente da vagueza anestesiante que a maioria dos adolescentes experimenta. No jantar, enquanto comíamos o arroz com feijão que minha mãe tinha preparado, decidi compartilhar minha descoberta. Falei sobre as responsabilidades de um advogado, sobre os cursos que precisaria fazer, sobre as competições de oratória que existiam nas universidades. Meu pai mastigava lentamente. Depois ele colocou o garfo no prato. Aquela pausa, aquele silêncio que precedeu a frase, foi como aquele instante antes de um trovão. Eu sabia que algo ruim vinha. Diana, ele disse, finalmente olhando para mim, você não vai dar em nada. Depois disso, ele continuou comendo como se nada tivesse dito. Minha mãe pediu para eu pegar mais feijão na cozinha. Meu irmão trocou de canal na televisão. E eu fiquei ali, com 40 gramas de sentimento concentrado no peito, aprendendo a primeira grande lição sobre rejeição. O que acontece quando a pessoa que te criou, que deveria ser sua rede de apoio, te diz que você não vai dar em nada? A resposta não é simples nem rápida. Não é aquela reação de filme onde você grita que vai provar que ele estava errado. Você apenas internaliza a crença. Ela se sedimenta no seu subconsciente como uma verdade geological, como se fosse um fato tão óbvio quanto a gravidade. Continuei indo para a escola. Completei o ensino médio com notas boas. Mas para cada teste que eu passava bem, aquela voz ressurgia. Você não vai dar em nada. Para cada professor que me elogiava, eu pensava, sim, mas meu pai não acredita em mim.
É estranho como a desaprovação de uma pessoa consegue pesar mais que o reconhecimento de 10. Minha psicologia tinha se reorganizado em torno dessa rejeição. Ela não tinha me motivado. Tinha feito o oposto. Aos 18 anos, quando chegou a hora de pensar em faculdade, meu pai foi claro. Não tínhamos dinheiro para investimento em educação superior que não gerasse retorno garantido. Ele sugeriu técnico em administração. Minha mãe propôs enfermagem, dizendo que era profissão segura. Ninguém mencionou direito. Ninguém mencionou universidade. A conversa tinha sido silenciada por aquela terça-feira de abril em que eu tinha 16 anos. Consegui um emprego como recepcionista numa clínica de odontologia. Ganhava pouco, mas era meu. Aquele trabalho foi importante porque, pela primeira vez, eu era responsável pelas minhas próprias contas. Pagava parte do aluguel da casa, contribuía com os gastos. Meu pai começou a me respeitar de forma diferente. Não porque eu tivesse provado algo intelectual, porque eu era uma geradora de renda. Aquela distinção importava, eu percebi. Durante 2 anos eu trabalhei na clínica. Acordava cedo, tomava o ônibus às 6 da manhã, passava o dia marcando consultas, cobrando pacientes inadimplentes, tentando parecer profissional com um uniforme rosa alaranjado que não me favorecia em nada. Chegava em casa cansada. No fim de semana tinha apenas uma energia para descansar. A ideia de uma faculdade parecia absurda, um luxo para outras pessoas. Pessoas que tinham pais que acreditavam nelas. Pessoas que tinham suporte. Mas aos 20 anos, algo aconteceu que mudaria tudo. Minha colega de trabalho, Mariana, que tinha exatamente a minha idade, recebeu uma ligação de sua mãe durante o intervalo. Seu namorado a tinha deixado grávida. Mariana entrou em pânico absoluto. Durante semanas ela foi se desintegrando. O namorado desapareceu. Ela precisou se mudar para a casa da mãe. Eventualmente ela saiu do trabalho. Quando ela saiu, deixou um vácuo e uma lição na minha cabeça. A vida podia mudar para pior muito rápido. Se você não tinha nada além daquele emprego, você não tinha nada. Naquela noite, conversei com minha mãe enquanto ela penteava o cabelo antes de dormir. Mãe, eu quero fazer faculdade. Quero estudar direito como queria quando era mais jovem. Ela me olhou através do espelho. Mas, Diana, você trabalha o dia inteiro. Como você conseguiria? Eu descobri alguns cursos noturnos. Universidades particulares com mensalidades mais baixas. Financiamento estudantil. Existiam caminhos. Minha mãe ficou em silêncio por muito tempo. Depois, ela falou algo que eu nunca esqueço. Se você realmente quer, a gente acha um jeito. Quando você é uma mulher de 20 anos, filha de faxineira e mecânico, você aprende rapidamente que nada é simples. A faculdade de Direito Noturna mais próxima tinha mensalidade de R$ 800. Isso significava que meus ganhos como recepcionista de R$ 600 ia para quase nada após pagar mensalidade, transporte e contribuir com casa. Era impensável. Minha mãe sugeriu que eu procurasse um segundo emprego. Disse que ela e meu pai poderiam me ajudar com R$ 300 se eu conseguisse outros 500 de algum lugar. Comecei a procurar. Passei em entrevistas de telemarketing, de atendente de loja, de operadora de caixa. No fim, consegui um trabalho numa livraria como atendente de loja, trabalhando de sexta a domingo. As sextas, sábados e domingos inteiros desapareceram do calendário. Eles viraram tempo de trabalho. Não havia vida social. Não havia eventos. Não havia espaço para cansaço genuíno. Apenas existência funcional em 2 velocidades. Dia e noite, trabalho e trabalho, sem descanso genuíno. Comecei a faculdade de Direito em março daquele ano. Minha primeira aula foi uma experiência desalentadora. A maioria dos meus colegas tinha vindo de colégios particulares caros. Eles falavam sobre viagens internacionais, sobre o carro que ganharam de formatura, sobre as consultorias que tinham feito durante o ensino médio. Eu estava ali com minha bolsa de pano surrada, meus cadernos reutilizados, minhas canetas que eu precisava consertar com fita quando quebravam. A professora de Direito Constitucional foi cortante no primeiro dia. Alguns de vocês não deveriam estar aqui.
A faculdade de Direito é para quem está realmente disposto a sacrificar. Eu olhei ao redor e percebi que ela estava olhando para mim e para mais 2 meninos que tinham a mesma aparência de quem não tinha dinheiro. Durante o primeiro semestre, eu tirei 3 notas, 8, uma nota 7,5 e uma nota 6. Naquela época, nota 6 significavam reprovação na maioria das universidades. Eu precisaria fazer dependência, estudar a matéria novamente enquanto cursava as aulas do período seguinte. Aquela notificação chegou por e-mail. Meu coração afundou. Eu estava falhando. Assim como meu pai havia dito, eu não estava dando em nada. Mas desta vez, ao invés de desistir, eu peguei o telefone e liguei para a professora. Meu nome era Dayana Silva. Eu estava na sua aula de Direito Civil. Eu tinha tirado nota 6 e gostaria de agendar um horário para conversar sobre isso. A professora se chamava Doutora Carmen. Ela era uma mulher de 50 e poucos anos, com cabelo grisalho amarrado em um coque impecável. Ela aceitou me receber em seu escritório na terça-feira à noite. Quando cheguei lá, ela estava revisando processos de um caso real. O escritório era pequeno, mas sofisticado. Livros de direito ocupavam todas as prateleiras. Havia fotos de Doutora Carmen em tribunal, de Doutora Carmen recebendo prêmios, de Doutora Carmen em conferências internacionais. Naquele momento, eu percebi que a faculdade não era apenas um curso. Era uma porta de entrada para um mundo que eu não conhecia. Doutora, Carmen me perguntou sobre meu desempenho. Eu expliquei honestamente que trabalhava durante o dia numa clínica, durante o fim de semana numa livraria e tentava estudar direito à noite. Que eu tinha dúvidas genuínas sobre minhas capacidades. Que minha família não acreditava que eu conseguiria, que talvez meu pai estivesse certo, que talvez eu realmente não fosse dar em nada. Doutora Carmen escutou tudo em silêncio. Quando eu terminei, ela se inclinou para a frente. Dayana, você sabe o que separa os advogados que prosperam dos que fracassam? Não é inteligência. Tem muita gente inteligente que fracassa. É determinação combinada com a capacidade de pedir ajuda. Você é uma das duas. Pela sua conversa comigo, você está tentando ser. Vem aqui no meu escritório toda semana depois da aula. Você vai estudar comigo até tirar um 10 naquele teste. Pode ser? Cada terça-feira, durante 4 meses, eu voltava para o escritório de Doutora Carmen depois da faculdade. Eu chegava cansada, com os pés doloridos, com a voz rouca de ter atendido clientes a noite inteira. E lá estudávamos. Ela explicava conceitos que não tinha entendido. Me fazia refazer as questões, corrigia minha argumentação. Nunca foi caridade disfarçada. Ela era dura. Quando eu não sabia, ela não aceitava respostas vagas. Quando eu desistia, ela reenergizava. Naquele teste de reposição que eu fiz 3 meses depois, tirei 8,5. Não foi 10. Mas foi aprovação genuína. E mais importante, foi resultado de trabalho específico e orientação de qualidade. Quando recebi a nota, Doutora Carmen me mandou uma mensagem. Você começou a dar em algo. Continue assim. Aquele semestre mudou minha trajetória inteira. Porque agora eu tinha alguém de credibilidade que acreditava em mim. Não minha mãe, que sempre acreditou, mas não tinha autoridade no mundo acadêmico. Não meus colegas que me ignoravam. Mas alguém que tinha legitimidade. Alguém que tinha alcançado sucesso. Alguém que estava dizendo: você pode. Meu relacionamento com o trabalho também começou a mudar. Quando as pessoas da livraria viam a dedicação que eu tinha com a faculdade, começaram a oferecer mais horas. Mais horas significava mais dinheiro. Mais dinheiro significava que talvez meu pai pudesse parar de suplementar minha mensalidade. Talvez eu conseguisse uma pequena independência financeira mesmo sendo ainda uma estudante. Aos 22 anos, no meio do meu 2º ano de faculdade, meu pai sofreu um infarto. Não foi grave. Teve uma recuperação completa, mas aquele evento mudou a dinâmica emocional da casa. Ele passou a trabalhar menos, passou a ficar mais tempo em casa e começou a fazer perguntas sobre meus estudos. Não de forma crítica, de forma curiosa. Quando eu falava sobre um caso que tínhamos estudado em aula de processo penal, ele me escutava com atenção. Quando eu comentava sobre jurisprudência, ele perguntava o que significava.
Ele nunca pediu desculpas, mas aquele interesse representava algo. Uma micro-reconciliação. Uma admissão silenciosa de que talvez ele tinha estado errado. O terceiro e quarto anos de faculdade foram mais intensos academicamente, mas menos financeiramente difíceis. Consegui montar um grupo de estudos com outros colegas. Uma menina chamada Juliana, que vinha de classe média, mas tinha valores similares aos meus. Um menino chamado Felipe, que tinha conseguido bolsa de mérito. Nós três estudávamos juntos nas bibliotecas, compartilhávamos materiais, competíamos de forma saudável. Eles se tornaram meus amigos genuínos. E através deles percebi que havia pessoas na universidade que não viviam em bolhas de privilégio. Havia pessoas que lutavam como eu. Quando me formei aos 24 anos, meu pai estava na plateia. Ele usava um terno que minha mãe tinha mandado limpar. Aquele terno que ele guardava para ocasiões muito especiais. Quando chamaram meu nome e eu caminhei para receber o diploma, ele aplaudiu. Não foi uma ovação, mas foi genuíno. Naquela noite, no jantar que fizemos em casa, meu pai não falou muito. Ele apenas levantou uma caneca de cerveja e disse: "A doutora Dayana Silva." Ele tinha enfatizado doutora, como se aquele título tivesse acabado de ganhar existência real naquele momento. Passar na prova da Ordem dos Advogados foi a próxima montanha. Estudei como nunca tinha estudado antes. Utilizei todos os recursos que consegui reunir. Fiz cursinhos pré-OAB, pagos pelos meus poupanças. Doutora Carmen continuou me orientando. Nas vezes em que eu fraquejava, que queria desistir, ela dizia a mesma coisa. Você já venceu batalhas muito maiores. E era verdade. Perto do sacrifício que tinha feito para chegar até ali, uma prova era apenas um obstáculo dentro de muitos que eu já tinha superado. Passei na primeira tentativa. Dos 22 candidatos daquela segunda fase da prova que fiz, 14 não passaram. Eu estava entre os 8 que conseguiram. Quando recebi o resultado, liguei para minha mãe primeiro. Depois para a doutora Carmen. Depois para meu pai. Sua reação foi simplesmente: "Parabéns." Nada de dramático. Nada de emoção efusiva. Apenas um reconhecimento simples de que eu tinha atingido uma meta. Meu primeiro trabalho como advogada foi como assistente jurídica num pequeno escritório que tinha 8 funcionários. O salário era R$ 1.200. Menos do que eu ganhava com meus 2 trabalhos combinados. Mas era advogada. Era meu trabalho real. Eu deixei a livraria. Mantive apenas a clínica odontológica por mais 2 meses até conseguir uma segunda chance como advogada. Dessa vez numa assessoria jurídica de uma pequena empresa de construção. Agora tinha 2 trabalhos de advogada. 2 salários que somados chegavam a R$ 2.400. Era pouco para uma advogada iniciante. Era muito para uma filha de faxineira e mecânico. A contradição era minha nova realidade. Durante os 5 anos seguintes, fiz tudo o que um advogado iniciante faz. Trabalhei para diferentes escritórios. Fiz especialização em direito tributário porque percebi que era uma área com menos concorrência. Atendi a madrugadas quando clientes precisavam. Preparei documentos que ninguém quer preparar. Fiz pesquisa jurisprudencial durante horas. Perdi relacionamentos porque não tinha tempo disponível. Perdi amizades porque estava sempre trabalhando. Perdi minha juventude para investir em construção profissional. Mas isso não é uma história de repouso. É uma história de progresso constante. Cada projeto que eu pegava, eu me dedicava completamente. Cada cliente que eu atendia, eu tratava como se fosse a causa mais importante do universo. Cada conhecimento que eu agregava era cuidadosamente armazenado. Porque eu sabia que oportunidades esperavam pessoas que tinham conhecimento combinado com reputação de confiabilidade. Pessoas como eu começavam a ser recomendadas. Tenho uma advogada que é muito boa em tributário, ela se chama Dayana Silva. Aos 27 anos eu ganhava o suficiente para comprar um pequeno apartamento num bairro que era em transição. Pinheiros estava começando a se gentrificar. Peguei um financiamento de 20 anos. Meu pai foi comigo para assinar os documentos. Quando o gerente do banco pediu para ele assinar como avalista, meu pai assinou sem questionar. Ele estava apoiando. Talvez não verbalmente,
mas através de ações. Meu primeiro cliente de grande relevância chegou quando eu tinha 28 anos. Uma empresa de 70 funcionários que estava sendo investigada por questões tributárias. O dono da empresa tinha sido indicado a mim por uma cliente que eu tinha representado em questão menor. Ele reuniu comigo durante 1 hora. Explicou a situação inteira. No fim da conversa, ele perguntou quanto eu cobrava como consultora jurídica. Eu disse um valor que era mais alto que qualquer coisa que eu tinha cobrado antes. Metade do que qualquer escritório grande cobraria. Ele apenas assentiu. Quando você pode começar? Aquele caso durou 8 meses. Envolveu análise profunda de registros fiscais, comunicação com órgãos governamentais, preparação de documentação específica, reuniões com contadores e inspetores da Receita Federal. Durante esses 8 meses, aquele cliente não apenas viu meu trabalho. Ele observou meu compromisso, minha precisão, minha dedicação a detalhes. Quando o caso se resolveu favorável, ele me convidou para ser consultora jurídica permanente da empresa. Aquele contrato mensal somado ao meu trabalho como advogada em assessoria jurídica de outra empresa significou que aos 29 anos eu ganhava R$ 5.000 por mês. Mais que suficiente. Mais que estável. Tinha construído uma vida onde não era rica, mas tinha segurança financeira. Era algo que minha mãe nunca tinha tido. Algo que meu pai sonhava ter após a aposentadoria. Eu tinha conquistado aos 29 anos. Mas a história real começou quando essa empresa que eu era consultora resolveu se expandir para São Paulo. Precisava de alguém que conhecesse o mercado jurídico local, que compreendesse regulamentações específicas, que tivesse credibilidade com órgãos governamentais. O dono me chamou numa reunião e perguntou se eu gostaria de abrir um escritório próprio, que seria praticamente um braço jurídico de sua empresa. Ele forneceria os primeiros contratos. A renda seria maior. A responsabilidade também seria maior. Meu escritório Dayana Silva Advocacia Especializada abriu em Pinheiros com 2 funcionários além de mim, um secretário e uma paralegal. Aluguel de um confortável, mas não excessivo. Móveis que comprei em leilão. Um computador que era antigo, mas funcional. Era minúsculo comparado aos grandes escritórios. Mas era meu. Ninguém me controlava. Ninguém questionava meus métodos. Ninguém perguntava se eu realmente era boa o suficiente. Aos 30 anos eu já tinha expandido para 5 funcionários. Ainda era pequeno, mas minha reputação em direito tributário começava a se solidificar. Órgãos governamentais que reclamavam quando eu acionava, agora me retornavam e-mails com rapidez. Clientes me recomendavam para outros clientes. Meu faturamento anual chegava a R$ 200.000. Desses, 90.000 entravam como meus lucros. Mais que suficiente. Mais que o suficiente. Eu havia multiplicado a renda de meus pais muitas vezes. Eu havia criado empregos. Eu havia construído algo. Mas ainda faltava reconhecimento de um tipo específico. Reconhecimento institucional. Reconhecimento que viesse de pessoas com autoridade no sistema judiciário. Pessoas que pudessem confirmar que eu não era apenas alguém que ganhava dinheiro. Eu era alguém que tinha valor no mundo jurídico em nível que transcendia transações comerciais. Isso mudou quando um juiz federal me chamou. Não para me processar, para elogio. Um caso que eu tinha preparado havia sido trazido para sua corte. Ele tinha lido meus pareceres. Tinha reconhecido meu trabalho. Tinha enviado correspondência ao meu escritório, pedindo que eu agendasse um horário na sua sala durante uma semana, que ele estaria disponível. Entrei na sala do juiz federal vestida com meu melhor terno. Não era caro, mas era bem confeccionado e bem mantido. Meu cabelo estava penteado com cuidado. Minhas unhas estavam limpas. Eu era uma mulher de 31 anos que tinha começado como recepcionista. Agora eu estava sendo recebida por um juiz federal que queria conversar comigo. Ele se levantou quando eu entrei. Estendeu a mão. Doutora Silva, que prazer conhecê-la pessoalmente. Seu parecer sobre a questão tributária foi excepcional. Trabalho muito bem feito. Eu agradeci. Nós conversamos durante 45 minutos sobre direito tributário, sobre jurisprudência, sobre casos interessantes. Ele tratava como colega.
Não como advogada iniciante, como colega. Quando eu saí daquela sala, algo tinha mudado fundamentalmente na minha percepção de mim mesma. Eu não era mais alguém que estava tentando provar que era boa o suficiente. Eu era alguém que tinha comprovado através de trabalho consistente que tinha valor genuíno no meu campo. Naquela noite, liguei para meu pai, sem motivo específico, apenas para conversar. Ele falava sobre seu trabalho na oficina, sobre os tomates do quintal que finalmente estavam crescendo direito. Quando passou o telefone para minha mãe, eu falei sobre meu encontro com o juiz. Minha mãe comemorou entusiasmada. Meu pai pegou o telefone de volta. Diana, eu vi no jornal que tem uma nova lei sobre tributação. Você acha que vai afetar seus clientes? Ele estava se interessando genuinamente. Ele estava me vendo como especialista. Quando desliguei, me senti estranha. Não triste. Nem exatamente feliz. Era algo mais complexo. Era um senso de conclusão, de que eu tinha respondido àquela pergunta que tinha sido feita há tantos anos. Aquela pergunta que tinha sido colocada em forma de afirmação negativa. Você não vai dar em nada. Mas dar em algo não é tão simples quanto parecer em filmes. Não é sobre tirar uma camiseta com a frase "eu avisei" e fazer alguém se arrepender. Não é sobre humilhação pública, porque eu não buscava a humilhação de meu pai. Ele estava indo bem. Ele estava aposentado, recebia benefícios, tinha estabilidade. Ele não tinha perdido nada com meu sucesso. Ao contrário, meu sucesso significava que minha mãe parou de fazer faxina. Significava que meu pai podia usar óculos importado que ele queria, mas achava luxo. Significava que meu irmão mais velho conseguiu um emprego melhor porque a gente tinha conexões. Significava que a minha sobrinha está estudando em colégio melhor. Significava que nosso fim de semana agora tinha meu pai me apresentando para amigos da oficina como minha filha, a advogada. Aprendi algo que transcende minha história específica. Aprendi que quando você vem de nada, quando você é uma mulher que começou como recepcionista enquanto estudava à noite, quando você é filha de faxineira e mecânico, quando você ouve que não vai dar em nada aos 16 anos, a resposta para essa afirmação não vem em um momento. Vem em dias. Em noites acordada estudando. Vem em sábados trabalhando enquanto colegas iam em festas. Vem em decisões repetidas de se recusar a acreditar na limitação que alguém colocou em você. Vem em escolher, todos os dias, continuar. Porque sim, eu dei em algo. Tenho um escritório jurídico funcional. Tenho clientes de qualidade. Tenho reconhecimento no meu campo. Tenho estabilidade financeira que oferece segurança genuína. Mas isso não é a parte mais importante. A parte mais importante é que eu percebi, através de todo esse caminho, que dignidade não vem de quanto você ganha. Não vem de quantas pessoas reconhecem seu trabalho. Vem de saber que você fez tudo ao seu alcance. Que você se recusou a aceitar limitações que outras pessoas queriam colocar em você. Que todos os dias você escolheu tentar de novo, mesmo quando era mais fácil desistir. Meu pai nunca vai dizer explicitamente que estava errado. E tudo bem, porque eu descobri que não preciso de sua validação verbal. Preciso apenas saber que tentei com honestidade, que trabalhei com integridade, que tratei as pessoas com respeito, que construí algo real com minhas mãos, minha mente e minha determinação. Quando você é uma mulher que começou do nada e construiu algo, você não precisa que ninguém confirme isso. Você carrega a certeza dentro de você. E nenhuma frase dita numa mesa de jantar 25 anos atrás consegue tirar isso de você. Porque eu não só dei em algo. Eu transformei, você não vai dar em nada, em um combustível que nunca esgota.